E aí galera, tudo bom? Vamos começar com a nossa aula de gráficos de substâncias e misturas. Bom, toda substância nós temos que saber que trata-se de algo puro. Então, por exemplo, eu só tenho água, né, em um determinado recipiente, então significa que eu estou falando somente da água, então é algo puro. Ah, se eu estiver falando de mercúrio, né, somente o mercúrio dentro de um recipiente, então significa que o mercúrio ele é puro. Então, quando eu falo de substância, estou falando somente daquele composto. Então, substância já significa que estou falando de algo puro. E nos gráficos, quando representa essas substâncias, né, o gráfico de substâncias, por ser puro, ele vai apresentar dois patamares, que nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão e o ponto de ebulição eles vão ser constantes. Por exemplo, o da água, o seu ponto de fusão, ele é a 0 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é em torno de 100 graus Celsius. Esses patamares de ponto de fusão e ponto de ebulição são patamares constantes, eles não sofrem alteração por apresentar o quê? Somente puro. Exemplo que eu tenho também, a questão do mercúrio. O mercúrio, se eu for analisar, o ponto de fusão do mercúrio, ele é na faixa de menos 38,87. Essa é a temperatura dele, de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição dele, o ponto de ebulição, já vai ser em 356,9 graus Celsius. Então, eu não tenho alteração. Isso significa que quando eu não tenho alteração no ponto de fusão e ponto de ebulição e não acontece a variação, significa que eu estou trabalhando com a substância pura. A gente chamar de substância pura já vai ser redundante. Por quê? Porque se é substância, já temos que saber que ela é pura. E, bom, e como que é a representação desses gráficos? Aqui na representação, nós vamos fazer uma representação de um gráfico de aquecimento. Um gráfico de aquecimento. O gráfico de aquecimento, o que podemos ver é que, conforme passa o tempo, eu tenho o aumento da temperatura. Então, o gráfico ele vai aumentando gradativamente conforme vai passando o tempo. No caso, se eu estiver trabalhando aqui no aquecimento da água, o aquecimento da água, nós sabemos que seu ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, ao chegar em um patamar, ele vai ficar constante. Qual patamar que ele vai ficar constante? No caso, no patamar, quando ele estiver marcando 0 graus Celsius. Se ele marca 0 graus Celsius, significa que eu estou no seu ponto de fusão. Ponto de fusão da água. Porque se é aquecimento, o primeiro patamar que eu vou passar vai ser o ponto de fusão. Continua o aquecimento. Continuando o aquecimento, eu vou para o estágio de estado líquido até chegar a 100 graus Celsius novamente. Ao chegar em 100 graus Celsius novamente, chegando em 100 graus, significa que eu vou ter o ponto de ebulição e ele vai ser constante, retinho. Esse constante aqui é a característica que a substância que eu tenho, essa substância não está tendo nada misturado a ela. Então, eu vou ter algo puro, que é o ponto de ebulição. Então, se analisarmos aqui, o ponto de fusão como ponto de ebulição, ambos são constantes. Se são constantes, significa que eu estou trabalhando com um composto puro, uma substância. Esse gráfico de substância, então ele vai ser constante. E quando eu passar dos 100 graus Celsius, eu vou ter a mudança para o estado gasoso. Lembrando, referente à questão das fases de agregação. Quando eu tenho abaixo do ponto de fusão, eu vou ter o elemento somente sólido. No ponto de fusão, eu vou apresentar duas fases de agregação. Eu vou ter aqui o sólido e líquido acontecendo aqui, a transição, a passagem. Então, eu consigo observar as duas fases de agregação aqui. Quando eu saio de 0 graus Celsius, eu vou ter ele somente líquido. No ponto de ebulição, eu vou ter líquido mais gasoso. Passou do ponto de ebulição, ele vai ser
gasoso. Então, eu tenho esse gráfico de aquecimento no caso de uma substância. Se é uma substância, eu vou ter os patamares de ponto de fusão e ponto de ebulição, eles vão ser constantes. E como seria o de resfriamento? O de resfriamento é só analisar. Conforme o tempo vai passando, a temperatura aqui vai diminuindo. Então, se a temperatura vai diminuindo, então eu vou ter ele decrescendo, começando na temperatura mais elevada, onde ele vai chegar, como trata-se de uma substância pura, né? Olha eu sendo redundante aí, de uma substância que é pura. No caso, vamos lá, o exemplo do mercúrio. O mercúrio, eu sei que seu ponto de ebulição vai ser em 356,9 graus Celsius. Aí o que acontece? Se eu estiver diminuindo a temperatura, esse vai ser meu primeiro patamar. Então, meu primeiro patamar vai estar relacionado a 356,9 graus Celsius. Esse vai ser meu primeiro patamar. Como está retornando, né, resfriando o elemento, e eu sei que o ponto de ebulição era 356,9, nesse caso, como é o retorno, aqui não vai ser meu ponto de ebulição, e sim de condensação. Começa a ter a condensação da substância aqui. Começa a sua condensação. Aí eu começo, continuo refrigerando. Continuando refrigerando, refrigerando, a temperatura vai baixando. A temperatura vai baixando, até chegar no próximo patamar. O próximo patamar, como é uma substância pura, eu vou ter o patamar constante, em linha reta, constante. Que nesse caso, eu tenho o ponto de solidificação. E nesse caso, solidificação que eu tenho dele, essa solidificação, eu vou estar com ele, né, na temperatura de menos 38,87. Isso que eu vou ter. Bom, continuando diminuindo a temperatura, aí o processo vai continuando. Então o processo vai ser o inverso. Então, no caso, eu tenho ele gasoso. Aqui no seu ponto de condensação, ele vai ser gasoso e líquido. Eu tenho a passagem entre o ponto de condensação e ponto de solidificação, que vai ser somente líquido, depois líquido e sólido, depois somente sólido. Lembrando que quando é uma substância, que é um composto puro, no caso, né, uma substância, eu vou ter os patamares constantes, em linha reta, constantes os seus patamares, que eu vou ter de ambos. Então, o que eu preciso saber? Nesse caso aqui, referente às fases de agregação, o que eu tenho que entender? Que eu tenho ponto de fusão, e eu tenho ponto de ebulição. Bom, esses são os patamares que eu tenho de análise. O que eu entendo? Que antes do ponto de fusão está tudo sólido. Passou do ponto de fusão até o ponto de ebulição, está líquido. Após o ponto de ebulição, está gasoso. Nos dois patamares, no caso do ponto de fusão, eu vou ter ele sólido e líquido. E no ponto de ebulição, eu tenho líquido e gasoso. Isso que eu vou observar aqui, acontecendo referente à questão dessa transformação que nós estamos observando aqui. No caso referente ao aquecimento e a questão gráfica. Ok? Bom, aí nós temos também a questão das misturas. Bom, eu tenho as misturas homogêneas. Bom, as misturas homogêneas, nós vamos ver que eu tenho as misturas comuns e eu tenho a mistura especial, né? As misturas especiais. Bom, na mistura comum, o que eu vou observar? Em que o gráfico referente ao aquecimento, vamos fazer o gráfico de aquecimento, eu vou ter o seguinte, no caso, eu vou ter o aumento da temperatura, só que eu vou ter patamares não constantes. Observa só. Então, se eu for fazer uma análise, olha só, aqui começou e aqui terminou o ponto de fusão. Aqui começou, aqui terminou o ponto de ebulição. Então, se a gente fizer uma análise aqui, olha só, fazendo uma análise aqui, eita, chega a ser tortinho aqui, eu vou ter uma variação na temperatura, variação na temperatura. Eu tenho essa variação aqui,
entre eles. Então, eu não consigo determinar um ponto de ebulição exato. Eu não consigo determinar que ele é exato. Então, a mistura comum, eu vou ter o ponto de fusão como ponto de ebulição, ambos não são constantes. Então, ponto de ebulição e o ponto de fusão, ambos, não constantes. Ambos não constantes. Ok? Bom, nós temos as misturas especiais. No caso das misturas especiais, o que a gente pode observar? Que nas misturas especiais nós temos a mistura eutética e mistura azeotrópica. A mistura eutética, o que vai acontecer? Só a gente fazer a seguinte análise. Eutética começa com E de ebulição. Então o que eu posso observar com isso? Que o seu ponto de ebulição, então o ponto de ebulição dele não vai ser constante, não constante. Então somente o ponto de ebulição não é constante aqui, somente ele. Então ponto de ebulição não constante. E o ponto de fusão vai ser constante. Isso que nós vamos observar. Então, com o aumento da temperatura, eu tenho um aumento de temperatura, chegou no ponto de fusão, ele vai ser constante. Continuou o aumento da temperatura, aí no seu ponto de ebulição, ele não vai ser constante. Ele vai ter uma variação, não consigo determinar. Então, eu tenho ele começando aqui, terminando aqui. Eu vou ter uma variação. Se a gente for olhar a questão da temperatura, aqui só sai tortinho, né? Mas vamos arrumar aí, Eita, que tá difícil. Olha lá, eu tenho essa variação aqui, Essa variação não consigo determinar exato o seu ponto de ebulição. Já o ponto de fusão eu consigo determinar, né? Então, o ponto de ebulição não está sendo constante, está variando. Já o ponto de fusão é constante. Isso é uma característica de uma mistura eutética. Que tipos de mistura eutética nós podemos ter? As ligas metálicas. Então, as ligas metálicas, a maioria, elas tendem a ter essa característica. As ligas metálicas vão ter essa característica. No caso, que é muito comum de liga metálica, é a solda, muito utilizada em questões de carro, né? Que é a utilização do cádmio, que tem o símbolo CD, e eu tenho a questão do bismuto, que é o Bi. Né? Nas soldas, a gente chega a utilizar 40% do cádmio para 60% de bismuto. Nesse caso, a junção dos dois vai apresentar um ponto de fusão marcando 140 graus Celsius. Eu vou ter 140 graus Celsius aqui sendo marcado. Só que já o seu ponto de ebulição, esse ponto de ebulição dele vai ter uma variação. Essa variação ele vai estar mais ou menos de 300 para 370 graus Celsius. Isso que eu vou ter aqui, em relação. Então, eu vou ter essa variação aqui. Já o seu ponto de fusão, não. Ele vai ter um ponto de fusão constante. Já na mistura azeotrópica, o que vai acontecer? É o contrário que eu tenho da eutética. No caso aqui da azeotrópica, eu vou ter o ponto de fusão não constante. Então, não vai ser constante. Então, o ponto de fusão aqui não é constante. E o ponto de ebulição vai ser constante. Então, se eu for analisar a questão de um gráfico, o que acontece? Eu tenho um aumento da temperatura, eu tenho o patamar não constante, eu continuo aquecendo e chega no ponto de ebulição, ele vai ser constante e continua o seu aquecimento. Então, o que nós vamos observar? Que o seu ponto de fusão ele inicia e termina em outro ponto. Então, eu não tenho ele constante. Olha lá, eu vou ter uma variação da temperatura. Eu não vou conseguir determinar um ponto de fusão exato. Já o ponto de ebulição, ele já é constante. Dá para a gente analisar que ele vai ser constante aqui, o seu ponto de ebulição. Então, essa é a característica que nós vamos ter referente à
azeotrópica. Exemplo de azeotrópica. Azeotrópica que nós vamos ter, no caso, água e álcool. Água e álcool. Então, no caso aqui, água e o álcool, ele tende a ter uma característica azeotrópica. No caso, o seu ponto de fusão, ele pode variar de menos 10 até, no caso, de menos 1 graus Celsius. E o seu ponto de ebulição vai prevalecer o do próprio álcool, que é de 78,4 graus Celsius, que vai permanecer. Então, tem essa característica referente ao álcool. Por isso, quando você mistura gelo e álcool, para poder conservar as bebidas, ele diminui mais a temperatura. Eu consigo conservar mais tempo o gelo, né? Por causa que ele vai diminuir de menos 10 para menos 1. Ok? Então, o que nós temos que entender, né, nessa relação? Que mistura comum, então as misturas comuns eu tenho que ter os dois pontos, né, os dois patamares de ponto de fusão e ponto de ebulição não constantes. Eu tenho a mistura especiais, que no caso é eutética e azeotrópica, onde a eutética, a ebulição não é constante, e a azeotrópica é constante. Ok? O ponto de fusão que não vai ser, agora o ponto de ebulição vai ser. Então, essa característica que nós temos que entender referente aos gráficos. Ok? Então, fica aí um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de curtir, né, e se inscrever e passar para os colegas. Um abraço, até a próxima.